E aí galera, beleza? Vamos agora para nossa segunda aula de React então. Eu vai falar aqui agora então de componentes alinhados e props, né? O que é isso? O que é esse props aí, esse nome feio aí, né? Então enfim, vamos lá. Vamos primeiro começar com componentes alinhados. O que é isso? A gente tem aqui então o nosso componente, né? Aquele mesmo que a gente tinha feito na nossa aula anterior, né? Bem simplão, bem básico mesmo, né? Só um título e um parágrafo aqui. Só que eu vou fazer uma coisa aqui com vocês agora. Eu vou pegar esse título aqui, esse aula React, e vou componentizar ele em outro arquivo e chamar neste meu componente homepage. Como é que a gente vai fazer isso, né? Aqui dentro desse app eu vou criar uma pasta, vou chamar essa pasta de underline components, tá? E componentes ou components, né? Pode ser também. E aqui presta atenção que ela tem que começar com underline, né? Por quê? Porque eu estou mexendo aqui dentro dessa pasta app e aqui é onde eu crio as páginas da minha aplicação. E lembra que eu falei para você que cada página ela é identificada por uma rota no meu site. Para a criação dessas rotas, como é que eu faço, né? Eu crio, por exemplo, aqui uma pasta login. Isso aqui é coisa do Next, né? E aí eu vou criar dentro dessa pasta login, por exemplo, um arquivo page.txt. E pronto, isso aqui vai virar uma página de rota barra login. Tô dando um spoiler e uma adiantada monstro aqui, já nas aulas de Next de vocês. Mas só para vocês saberem por que eu estou criando com underline no começo. Por quê? Quando eu faço esse underline aqui, essa pasta ela é ignorada pelo Next, tá? Então se eu criar um arquivo page.txt aqui, isso aqui não vai ser transformado numa página, né? Não importa. Porque começou com ponto underline essa pasta que ela é ignorada na renderização, no fluxo de renderizações do Next. E aí fica mais de boa de eu mexer, né? Então eu coloco aqui esse underline components para eu poder separar melhor as coisas aqui. E aqui é onde eu vou colocar os componentes que eu vou criar com o React, tá? E aqui dentro desse underline components eu vou criar um componente aqui que eu vou chamar de title.txt. Title.txt. Lembra que eu falei para vocês, né, que um componente ele é uma função que retorna uma marcação. A marcação que eu vou retornar aqui, ela é bem simples, é só esse H1 aqui, ó. Beleza. Vou retornar essa marcação, que é esse H1 aqui, e eu tenho que exportar isso, né? Aí para exportar, não preciso fazer um export default, tá? Eu posso fazer um export normal mesmo. E aqui, em vez de passar esse meu componente, essa minha tag H1 aqui, eu vou passar este componente que eu criei para dentro desse meu componente homepage. Para fazer isso é muito simples. Eu vou tratar esse meu componente title aqui como se fosse uma marcação mesmo. Então eu vou criar aqui esse meu componente title aqui, vou importar ele, né, de underline components barra title. Vou chamar ele aqui dentro, vou tratar ele como se fosse uma marcação que eu criei e voilá, funciona da mesma maneira. Então, com o React, eu consigo criar marcações para utilizar nos meus códigos, né? É assim que a gente trabalha, então, com componentes alinhados para separar e modularizar melhor as suas coisas, né? Você não precisa fazer toda a sua página num arquivo só, é até recomendável, muito recomendável que você componentize melhor as coisas e coloque as coisas em arquivos diferentes, né? Para diferenciar um pouco as coisas. Então, esse title aqui ele é um componente React, e eu estou chamando ele aqui dentro desse meu componente maior, que é o homepage. E assim eu consigo fazer composição de componentes e criando vários componentes para poder chamar as minhas páginas. Até para reutilizar componentes, né? Sei lá, eu tenho esse title, ele pode ser utilizado em outras páginas, por exemplo, né? E aí eu vou lá e passo esse title para as outras páginas. Só que bom, para eu passar para as outras páginas fica um pouco complicado, né? Eu passar sempre aula React para essas outras páginas. E aí que eu vou entrar para introduzir para vocês uma coisa que a gente chama de props no React, né? O que são props? Vamos lá. Eu falei para vocês, né? Componentes são funções. Funções que retornam marcação. E funções, por definição, além de retornar alguma coisa, elas recebem parâmetros, né? Elas aguardam parâmetros. Um componente React não foge disso. Como ele é uma função também, ele também pode receber parâmetros aqui nesses entre parênteses aqui, né? A gente chama esses parâmetros que meu componente recebe de props para poder utilizar esses parâmetros aqui na composição dos meus componentes, né? Então, eu posso passar aqui, por exemplo, nesse meu title, uma prop chamada, por exemplo, content, onde é justamente o valor desse meu título. Então eu posso passar aqui, por exemplo, aulas React, e aqui eu consigo passar esse meu content e receber ele aqui. Só que como é que eu recebo esse content, né? Eu passei essa props dessa forma aqui, tá? É assim que se passa props para um componente no React. Como é que eu recebo essa prop chamada content, né? Aqui, dentro dos parênteses aqui da minha função, né? Eu vou abrir e fechar chaves, porque eu estou recebendo um objeto de props,
e vou falar que estou recebendo esse objeto, nesse objeto, né, a prop chamada content. Vou tipar aqui essas props, né? Falar então que content é, por exemplo, um string, sabe? E beleza, falei que content é um string. E aí, vou colocar aqui então, em vez de passar esse aula React, vou passar justamente esse meu content. E vou lá, funcionou, aulas React. Se eu trocar aqui, por exemplo, sei lá, para aulas Prisma, sei lá. Se eu fizer assim, virou aulas Prisma. É assim então que a gente consegue passar parâmetros para os nossos componentes React, né? A gente chama esses parâmetros de props. Até uma coisa que eu passei aqui por cima, né, quando eu estava fazendo, é o seguinte, ó. Se eu fizer assim, tá? Se eu tirar aquelas chaves quando eu passei aqui para dentro da minha tag H1, o que será que acontece, né? Você vai ver que virou esse content aqui, que ele é interpretado como texto, né? Por que eu coloquei chaves, então? Vou ter que fazer uma brincadeira aqui, tá? Vou colocar um mais um aqui. O que acontece aqui, né? Ele virou um mais um. Só que eu quero conseguir executar, sei lá, um mais um, que é um código JavaScript, dentro dessa minha marcação. Porque a um mais um, né, ele é um código JavaScript também, né? Se eu fizer assim, ele é um código JavaScript. Como é que eu faço para executar esse código JavaScript aqui dentro dessa marcação? Eu abro e fecho chaves. Quando eu faço isso, eu consigo escrever código aqui. E aí eu posso só tirar aqui, né? Agora sim, quando eu passar isso dessa forma, ele se transforma em dois. E beleza, então aqui, né, eu abri e fechei chaves para poder passar essa variável do meu JavaScript, chamada content, para dentro dessa minha marcação, desse meu H1, e aqui é exibido aulas Prisma, né, ou, né, voltando aqui para aulas React. E beleza, vou fazer aqui agora com vocês um componente um pouco mais complexo, tá? Vou criar com vocês aqui um card, tá? Então, vou manter aqui um título. Um título para essa página vai ser aulas React mesmo. Só vou criar com vocês aqui um card, tá? Deixa eu apagar esse arquivo. Vou criar um componente aqui, card.tsx. E é o seguinte, criar esse componente, export function, card. O que esse card ele deve ter, né? Ele tem que ser uma div, onde ele vai ter um título do card. E ele vai ter uma descrição desse card. Descrição. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Tirar aqui, né? E vou chamar esse card aqui, tá? Sei lá, tô fazendo um card de algum produto, alguma coisa do tipo no meu site, sei lá. É um card genérico aqui, né? É até bom, eu posso até criar um estilo para ele aqui, né? Então vou aqui em styles mesmo, novo arquivo, card.module. A forma como você organiza esses arquivos CSS tanto faz, tá? Isso aqui é uma coisa que o Next não controla mesmo. Tá, beleza, eu estilizei aqui esse card de maneira muito básica, bem feiazinha mesmo, né? Só pra mostrar aqui como é que ficaria então um card. Eu tô criando, sei lá, um card de qualquer coisa para exibir na minha página, né? Por exemplo, aqueles cards de serviços que tem lá na página da Struct, né? Aí você aplica a utilização que você preferir. E tá, criei esse card, chamei ele aqui, né? No meu componente, beleza. E aí eu quero conseguir passar então como props o título desse card, né? Porque eu quero diferir entre esses títulos. Então eu posso vir aqui e passar então um title, que vai ser justamente o título desse card que eu espero, né? Então, o título do card. E eu quero poder conseguir passar para ele esse content, né? Essa descrição aí desse meu card. Pode ser tipo assim, descrição. E beleza. Só que eu não defini essas props aqui, né? Para definir props, então abre e fecha chaves. Aí que eu vou falar que eu estou esperando um title e estou esperando um content. Eu tenho que tipar essas props, né? E aí eu defino aqui que title é, por exemplo, um string e que content também é um string. Beleza, fiz isso. Agora eu vou vir aqui e tenho que só passar isso aqui para cá, né? Então vou passar aqui esse meu title, vou passar para cá esse meu content. Vou vir para cá, salvar o arquivo. E agora sim, tranquilo, estou recebendo então esse meu título do card, essa descrição, e montei o meu card, né? Agora suponha, por exemplo, que eu queira que esse conteúdo desse card aqui não seja apenas um string. Suponha que eu queira passar como conteúdo do card um botão, que é uma tag HTML também, né? Sei lá, eu quero no meu card seja possível passar um botão aqui, ou outros componentes React, né, se eu quiser, já que eu estou mexendo com componentes alinhados, né? Como é que eu faço isso, né? Pô, não,
dessa forma que estou fazendo aqui agora eu não consigo, né? Mas existe uma forma que é muito legal, que é uma prop que a gente chama no React de children. Como é que é essa props, né? Vou primeiro separar essas props aqui, tá? Então vou colocar aqui um type que vai ser card props. Vou definir que esse meu type aqui ele tem um título que é um string, a mesma coisa que estava antes, né? Também tem um content que é um string. E beleza. Tô fazendo a mesma coisa aqui, né? Então se eu pegar aqui e substituir aqui para card props, só tirei esse meu tipo, né, para colocar ele fora do componente aqui e funciona da mesma forma. Só que beleza, eu quero que esse meu content ele não seja necessariamente um string, né? Como é que eu faço isso? Eu vou tirar essa prop content que tem aqui e vou utilizar uma outra prop, que é uma prop reservada do React, que é uma prop que a gente chama de children, tá? Esse children, o que ele é, né? Ele é um React.reactNode. Ele tem esse tipo aqui, tá? E vou passar aqui para ser exibido embaixo do meu título. Ah, eu tenho que pegar aqui, né? Children, beleza. E aqui, children. Tá. Ele tem esse formato aqui, React Node, né? E você pode ver que tá assim, né? Por enquanto, eu não tô passando nenhum content, não existe esse content aqui, né? E beleza, como é que eu passo essa prop children aqui, né? Como é que eu passo essa prop que é de nome reservado? Não é simplesmente fazer isso aqui, tá? Funcionaria, mas não, a gente não prefere assim. Por quê? Essa prop de nome reservado children, a gente consegue passar ela como se fosse o filho realmente deste meu componente aqui. Então se eu passar, por exemplo, aqui, uma tag p com descrição dentro dessa minha tag card, ela vai ser passada aqui para dentro dessa minha prop chamada children e vai ser exibida aqui debaixo do meu title. E aqui fica da mesma forma que estava antes, né? Porque eu passei aqui o p descrição. Agora se eu quiser passar, por exemplo, para cá, um botão, que é botão do card, agora eu consigo também passar um botão para cá. Porque justamente eu estou passando esse children aqui, que é um React Node, tá? E aí eu consigo pegar. Eu poderia também passar React Node sendo props diferentes, né? Eu poderia fazer isso aqui um content, e aí o content ele é um React Node, por exemplo. E aí, em vez de passar, né, do formato de children, que é tipo assim, como se fosse filha aqui do meu componente, né? Eu passaria para cá como sendo uma prop daqui, né? Poderia fazer isso, mas fica mais legível quando a gente utiliza a prop children para mexer com React Nodes, né? Porque a gente passa como se fosse filho realmente deste componente que a gente está mexendo, sabe? Então eu vou voltar aqui para children. E beleza, aí ele funciona aqui tranquilamente. E agora em relação à tipagem, né, desses meus children, eu posso fazer uma coisa também, que é o seguinte. Eu posso definir que esse meu card props, ele tem o seguinte tipo: react.props with children. Quando eu faço isso, eu coloco esse menor que, maior que, para colocar as demais props que não são children. Então, por exemplo, ele tem um title, que é um string, além desse children, e funciona da mesma forma que estava antes, tá? É só um tipo que o React traz pra gente, que é esse props with children, né? Que são props que tem o children também. É o que eu coloco esse menor que, esse maior que, e passo aqui entre essas chaves, né, um objeto que são as demais props além do children. E agora eu consigo pegar no meu card e formar aqui então o nosso componente certinho. Então beleza, assim que a gente então mexe com props, com componentes alinhados, é assim que a gente também consegue escrever código JavaScript, né, dentro dessas tags HTML, desse retorno aqui, desse componente React, para a gente ir construindo então finalmente nosso UI, né, nosso visual, nosso site, com esses componentes React. E aqui acho que eu esqueci só de falar uma coisa, que é o seguinte, ó. Se você for perceber, esse meu componente React eu estou fazendo com letra maiúscula, né? Por quê? Porque quando a gente está utilizando essas marcações aqui, é bom a gente diferenciar tags que são HTML, que começam com letra minúscula, e tags que são do React, que a gente construiu com React, e elas vão começar com letra maiúscula. E dá até bug se eu vir aqui e trocar para letra minúscula. Se eu fizer isso aqui, e vou trocar aqui também, você vai ver que não vai renderizar, tá? Isso aqui. Vou fazer assim. Ele não vai funcionar, ele não vai renderizar esse componente. Justamente porque ele não vai conseguir identificar essa tag aqui, porque ele espera que isso aqui seja do HTML, mas não é. É do React. Aí toda tag que a gente, todo componente que a gente for construir com React e for utilizar como tag, né, como marcação,
ele tem que estar como com letra maiúscula, né? Então vou vir aqui e alterar aqui de novo para card. Ok, fiz isso e agora está funcionando tranquilamente também. E ok, beleza, a gente encerrou aqui então a aula, a gente falou de props, componentes alinhados, escrever código JavaScript dentro das tags aqui do nosso retorno, do nosso componente React. A gente aprofundou um pouco mais então, né, na sintaxe de construção de um componente React para exibir na nossa página. E é isso, valeu, vejo vocês na próxima aula.